Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 28 de junho e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e num vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho também em outras cidades do estado, tá? Então, primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos dados da Secretaria Estadual da Saúde. Eu tirei esses dados hoje de tarde lá do painel do Covid-19 do estado. E a gente vê que ontem o estado registrou 265 mil casos de Covid-19. Então vamos começar aqui observando os aumentos semanais. A primeira coisa que eu quero observar é que a doença ainda está acelerando no estado. Saiu aqui no início de maio 13 mil novos casos na semana, depois 16 mil, 19 mil, 26 mil, 33 mil, 32 mil, 43 mil e praticamente 50 mil novos casos em uma semana. Então a gente vê que a doença está ainda acelerando no estado. Esses percentuais relativos, desses aumentos relativos, eles até estão dando uma amenizada, mas só que para eles terem um impacto realmente para que essa diminuição no percentual relativo tenha um impacto, que seja uma desaceleração, esses percentuais têm que chegar aqui na faixa de 10% por aí. Então ainda tem chão pela frente. Vamos dar uma olhada no número de casos diário. Esse dia aqui é o dia 19 de junho, teve um problema no sistema do ESUS, então por 2 dias a maioria dos centros não conseguia registrar casos, aí conseguiram registrar só nesse dia 19. Então por isso que tem esse dia tão atípico aqui. Então o melhor mesmo é sempre a gente olhar médias semanais, aí evita essa visualização aí de dias muito fora da média, né? Então a gente olha aqui as médias semanais e a gente percebe isso que eu falei, que está tendo uma aceleração ainda da doença, saindo aqui de 1.600 casos por dia, 1.900, 2.400, 2.800, 3.800, 4.800, aqui deu uma caidinha, 4.600, mas nessas 2 últimas semanas subiu muito, foi para 6.100 e para 7.100 casos por dia na média. Então a gente vê que realmente a doença está acelerando. Até essas 2 semanas aqui, por ter sido uma média menor nessa semana do que na semana anterior, algumas pessoas acharam que tinha chegado o tão falado auge no estado, mas infelizmente não chegou o auge aqui nessa semana, era muito cedo para dizer isso. E uma coisa que é muito importante de falar é que tem muita gente agora atribuindo também esse aumento ao maior número de testes que vem sendo realizado, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil inteiro como um todo, assim, na média, né? É verdade até certo ponto. O número de testes ele aumentou, mas ele não conseguiu ainda aumentar num patamar tão grande e principalmente ele não vai conseguir ficar acelerando semana após semana que nem a gente está vendo aqui nesses gráficos. A testagem maior ela é responsável por uma parte desses novos casos, isso é verdade, mas a maior parte desses novos casos, infelizmente, ainda vem porque estão tendo novas contaminações. Então, não adianta a gente varrer para baixo do tapete essa realidade, pessoal, tá? Vamos dar uma olhada aqui, a gente está vendo que, infelizmente, os casos no estado de São Paulo ainda estão acelerando, isso é em grande parte pela interiorização. Já vou falar um pouquinho mais disso. Então, voltando aqui para o estado, a gente pode dar uma olhada na curva de óbitos e ontem o estado estava registrando aí mais de 14 mil óbitos, isso é muito triste, né? 14 mil vidas perdidas, muitas famílias aí sofrendo por causa do Covid-19 e eu queria observar essas taxas de mortalidade que se observaram aqui em abril, no início de maio, acima de 8%. Isso daqui indica, pessoal, um sistema de saúde colapsado. Isso daqui indica uma subnotificação também, mas só que no caso de São Paulo, isso daqui era o sistema de saúde que estava colapsado. Muitas pessoas que não precisariam vir a óbito se tivessem um tratamento adequado não conseguiram esse tratamento e acabaram morrendo, né? Isso daqui é uma coisa que me deixa muito chateado mesmo. Mas só que, vamos lá, vamos olhar o copo meio cheio, né? Pelo menos
está diminuindo essa taxa de letalidade, o que mostra que os centros de saúde estão conseguindo lidar um pouco melhor com os pacientes na média e, além disso, a subnotificação está diminuindo, ou seja, está tendo mais testes no estado. Mas a outra coisa razoavelmente boa é que os óbitos vêm crescendo mais ou menos linearmente, ou seja, eles não estão perdendo o controle. A gente vê aqui mais ou menos os mesmos patamares, não está um crescimento exponencial, né? Aqui, por exemplo, 1.000, 1.100, 1.350, 1.500, 1.500, 1.500. Aí nessas duas últimas semanas aumentou, foi para 1.900, mas já baixou um pouquinho, foi para 1.770. Então, os óbitos eles estão mais ou menos sob controle, diferente dos casos que continua acelerando, os óbitos estão mais ou menos linearmente crescendo. E a taxa de letalidade diminuindo, o que é ótimo. Então, o que mais a gente pode agora olhar? Os casos na capital, ou seja, o impacto da cidade de São Paulo no número de casos total. A cidade de São Paulo chegou aqui a 122 mil casos no dia 27, e isso corresponde a 46% de todos os casos do estado, ou seja, ainda está muito concentrado na cidade de São Paulo os casos da Covid-19 no estado. Claro que já esteve mais, já chegou aqui a 63% e era mais anteriormente. Isso daqui demonstra o quê? Que a doença está sendo interiorizada, que está chegando com mais força no interior, que o interior está crescendo mais rápido do que a capital. Ou seja, estão abrindo novos focos da doença. Tem cidades aí que estão saindo da flexibilidade, estão flexibilizando, né, a abertura do comércio e estão fazendo isso antes da hora, e isso está aumentando muito o número de casos em algumas cidades e está levando o interior a crescer mais do que a capital. Inclusive, o que a gente pode falar sobre a incidência? A Secretaria da Saúde divide o estado em 3 regiões. A São Paulo, a capital, a região metropolitana, excluindo a São Paulo, ou seja, as cidades que estão ali no entorno de São Paulo, e o interior, que é o resto, né? Que são as outras cidades que não estão na região metropolitana e nem são São Paulo. E aí o que a gente observa? A gente observa que a capital e a região metropolitana juntas vêm aqui a 67% dos casos, enquanto o resto de São Paulo tem 32% dos casos. A gente vendo aqui as populações, a gente vê que aqui a capital, por exemplo, tem 46% de todos os casos, mas só tem 26,6% da população. Ou seja, a incidência em São Paulo está muito maior do que a incidência média do estado. A incidência média do estado aqui, 0,6% da população já teve Covid-19. Claro que isso daqui é subnotificado, mas só que essa é a estimativa oficial, né? Então a gente vê esse tipo de coisa aqui, que tem muito mais casos na capital e na região metropolitana do que no resto do estado. Mas o resto do estado está crescendo mais do que a capital. Então é preocupante esse detalhe aí. Então, vamos fazer aqui uma análise da cidade de São Paulo, ver os aumentos também, e a gente observa aqui que a cidade de São Paulo também está acelerando aqui o número bruto. Saiu aqui de 7 mil casos, 8 mil casos, 9 mil, 13 mil, 15 mil, 14 mil, deu uma melhorada, mas depois voltou para 17 mil, mas se manteve em 17 mil. Então, essas 2 semanas terem sido mais ou menos o mesmo aumento é um ótimo sinal. Aqui, olha só, a gente tem aqui o número de casos por dia e aqui a gente olha as médias semanais. E a gente vê a mesma coisa, que nessas 2 semanas teve um decréscimo do número de casos de uma semana para outra. Aí o pessoal disse, auge, mas só que depois voltou um aumento. Mas aqui tem um detalhe muito bom, que depois desse aumento deu de novo um decréscimo. O que pode significar esse decréscimo aqui? Esse decréscimo aqui pode significar que esse período de 5 semanas, onde a média semanal variou um pouco, pode ser só uma flutuação
de um certo patamar, ou seja, pode ser que a capital, São Paulo, esteja num período meio que de platô. Vamos ver se depois dessa semana aqui a gente começa a cair mais, ou se pelo menos estabiliza aqui na faixa de 2.500, que isso daí vai indicar que talvez realmente seja um período de platô. Vamos ver. Mas enfim, a gente pode dar uma olhada nos óbitos na cidade de São Paulo, praticamente 7.000 óbitos, e fazer uma estimativa dos pacientes recuperados. Uma estimativa eu digo porque não tem esses dados concretos, então o que eu faço aqui? Eu suponho que em 10 dias os pacientes se recuperam, essa é a média do Brasil, pelo menos é a média da estimativa do Brasil, essa, uns 10 dias os pacientes depois que entram no sistema já estão recuperados. Então a gente calcula a partir dos pacientes recuperados e dos óbitos o número de casos ativos. E o que a gente observa aqui nos casos ativos? Mais ou menos isso, que faz umas 5 semanas que eles não estão se alterando muito. Tem flutuações, tem períodos que sobe, tem períodos que desce, sobe, desce, mas ele fica aqui nesse patamar abaixo de 20.000 casos ativos. Isso daqui pode estar indicando de novo um efeito de platô. Não acho que seja um pico, mas só que a gente está passando aí na cidade de São Paulo por um período de platô, o que é muito bom, porque isso significa principalmente que o sistema de saúde não vai sobrecarregar. Ele vai manter o mesmo nível de pacientes, a mesma quantidade de pacientes semana após semana, e isso vai dar um gás para o sistema conseguir tratar esses pacientes corretamente. E um indicativo, de novo, que esses pacientes estão conseguindo ser tratados mais corretamente é a taxa de letalidade caindo também. Ainda está numa taxa de letalidade alta, 5,7% está no limite do razoável, mas ainda é bem alta, daria para baixar bastante. E a gente vê aqui os óbitos também meio que só flutuando aqui em torno de 700 óbitos por semana. Essa semana que passou teve um pouco menos, muito bom, e chegou de novo naquele 10% de aumento. Quando chega em 10% de aumento, é uma coisa muito boa que pode indicar que vai ter uma desaceleração mais em seguida, tá? Bueno, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o estado de São Paulo e sobre a cidade de São Paulo. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar de Santos, de Campinas e de Ribeirão Preto. Eu vou deixar o link aqui ou aqui em algum lugar aqui da tela, se vocês quiserem continuar vendo, tá, pessoal? Então, muito obrigado e qualquer coisa deixa nos comentários e até a próxima.